Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós vamos conversar sobre o nosso tema do mês de fevereiro, que é o tema Conhecer Deus. Nada mais propício. Não existe forma melhor de começar esse tema do que com a pergunta que todos nós um dia já fizemos: quem é Deus? E para responder essa pergunta, ainda como pré-resposta, a gente não tem de forma alguma, mesmo pesquisando, buscando um jeito de fazer uma definição completa, uma explicação definitiva de quem é Deus. Uma verdade, universal. Mas nós podemos e iremos utilizar a Bíblia para aprender sobre Deus, ainda que a gente não possa explicar Deus completamente, mas para a gente aprender e entender os atributos dele. Aqui, nós não vamos buscar comprovar para você que Deus existe, porque nós já cremos na existência do Senhor Deus. E nós também cremos que a Bíblia é a revelação da existência, do poder e da soberania de Deus. É a palavra dele. E que através dessa palavra ele se revela para nós, ele deu a oportunidade de revelação da natureza dele para nós, para que nós possamos entender mais. Então, nós cremos que desde o testemunho da criação, o detalhamento dos atributos de Deus, os mandamentos, os valores e juízos que existem na Bíblia, são a declaração exata, perfeita da existência de Deus. Em Salmos 19, capítulo 1 ao 6, nós temos a seguinte declaração da existência de Deus. E a palavra de Deus diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Maravilhosa, A demonstração da criação de Deus e desse testemunho que é a criação do Senhor. Muitos são os atributos de Deus detalhados na palavra, detalhado na Bíblia. Nós vamos abordar os principais deles, mas alguns deles são exclusivos, apenas Deus os possui. E eu te convido agora a nós vermos alguns desses atributos. A palavra de Deus diz que Deus é onipresente. Normalmente, quando a gente fala de Deus, a gente fala assim: Deus é onipresente, é onisciente, E até muitas vezes, automaticamente, a gente lembra desses dois atributos. E, de fato, a palavra de Deus, ela diz que Deus é onipresente, e a onipresença é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não importa onde nós formos, Ele está e nos observa em todo o tempo. A palavra de Deus no Salmo 139, versículo 1 ao versículo 8, diz sobre isso. O salmista declara assim sobre a onipresença de Deus: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por adiante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás, e se fizer no mais profundo abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. A onipresença é um atributo que a gente lê, a gente pensa que entende, mas se a gente realmente parar para pensar, é uma coisa quase que incompreensível. Alguém estar o tempo todo, em todos os lugares, acompanhando tudo de forma
automática, né? De forma completa, de forma perfeita. Esse é um atributo de Deus. É fácil de definir com as palavras, mas muitas vezes, se nós paramos para pensar, é complicada, é custoso a compreensão, né, no raciocínio. Deus também é onisciente. A palavra de Deus diz que Deus tem o conhecimento de todas as coisas. O Senhor, ele não conhece apenas as nossas ações, mas também os nossos pensamentos. O conhecimento do Senhor abrange todos os acontecimentos, sejam acontecimentos possíveis, sejam acontecimentos que realizaram, reais, né, que realmente efetivaram, sejam acontecimentos do futuro, ou seja, ainda do presente ou passado. Deus não se limita à presciência, então ele sabe tudo antes de ocorrer, durante a ocorrência e ainda o que virá a ser e o potencial a vir a ser. Então, a onisciência do Senhor, ela não é apenas daquilo que nós vemos. Ele tem o conhecimento também daquilo que está dentro dos nossos pensamentos, dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Ele enxerga tudo numa sua totalidade. No Salmo 147, versículo 5, a palavra diz assim: grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Outro atributo do Senhor nosso Deus é que ele é onipotente. Isso significa que ele possui autoridade total sobre todas as coisas e criatura. No livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 17, a palavra diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há nada que te seja demasiado difícil. Não há impossível para Deus. Deus também tem como atributo a transcendência. Deus é transcendente. Deus, ele é diferente de todas as criaturas e ele é independente da criação das criaturas. Ou seja, o ser de Deus, o Senhor, ele é uma existência, ele tem uma existência infinitamente maior e mais elevada do que tudo aquilo que ele foi criado. Tudo aquilo que foi criado, porque foi criado por ele. E ele subsiste de modo absoluto, perfeito e puro. Ele não tem criação, ele não tem começo, meio e fim como a vida humana. Ele já existia, ele existe e ele existirá para todo sempre. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 3 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus também é eterno. Nunca houve, para todo aquele que crê, e nem haverá um tempo, nem passado, nem presente, nem futuro, em que Deus não exista, ou que ele tenha existido, ou ainda que ele não vai existir. O Senhor Deus, ele não é limitado pelo tempo humano. E ele é melhor descrito com aquela frase: eu sou. Em Êxodo está essa passagem maravilhosa onde o Senhor Deus explica quem ele é. Em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E lhe disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Maravilhoso, não é verdade? Ele é simplesmente o que ele é, com essa soberania, com essa grandeza, com esse poder, com essa glória.
Ele também é imutável. Ele é inalterável em todos os seus atributos, nas suas perfeições, nos seus propósitos para o homem. Em Números 23:19 diz assim sobre Deus: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Maravilhoso, né? Ele não muda de ideia, ele não se arrepende. Ele sempre está à disposição para nos atender. Deus é perfeito e santo. Ele é absolutamente isento do pecado e perfeitamente justo. No Salmo 145:17, a palavra dele explica para nós que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Deus também, ele é trino e uno. O que dizer com isso? Que ele é um só Deus, mas ele é manifesto em 3 pessoas, em Pai, em Filho, que é o Senhor Jesus, e no Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente divina, mas não são 3 deuses, e sim um só Deus. Ele é 3, mas ao mesmo tempo ele é um. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim sobre uma explicação, do 3 e 1. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E em 2 Coríntios 13, versículo 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Temos muitos atributos morais semelhantes ao Senhor. Esses atributos que eu acabei de demonstrar para você não são atributos que nós temos em comum, ao contrário. Esses são extremamente exclusivos do Senhor Deus, apenas Ele possui. Mas de alguma forma nós conseguimos ter, e sentir e manifestar alguns atributos semelhantes a Deus. E esses são os atributos morais. Por exemplo, nós temos como pessoas, como homens e mulheres, a capacidade de amar. E em semelhança ao Senhor Deus, porque o Senhor Deus também tem o atributo do amor, mas nós não temos a capacidade de amar como Deus pode amar. Entende? O nosso amor, ele é completamente diferente em tamanho, em medida, em intensidade, em grau, em duração do amor de Deus. Então, por mais que nós tentemos, impossível amar como o Senhor Deus ama, Mas nós temos essa semelhança com Ele. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, os atributos morais nós temos em semelhança ao Senhor, porque nós temos semelhança com Ele, mas Ele não é como nós. Amém? Então, dos atributos morais que eu gostaria de comentar com você é que Deus é bom. Tudo aquilo que o Senhor Deus criou, como extensão da própria natureza dele, porque Ele é bom também. Deus continua sendo bom mesmo as criaturas não tendo sido boas, então Ele sustenta todas as criaturas sem exceção, mesmo aqueles que pecaram, e principalmente Ele é bom para os seus que invocam e o buscam. Em Salmo 145, versículo 9, existe uma demonstração disso. O Senhor, Ele é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Nós falamos também que Deus é amor, no comecinho ali do exemplo. Então, o amor do Senhor, ele é altruísta e ele alcança todo e completamente o mundo. E ele manifestou esse amor de forma máxima, que foi o sacrifício do único Filho, Jesus, na cruz por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação, a oportunidade de nós sairmos do mundo de pecado e ir para o mundo e buscar o mundo de vida eterna. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz a seguinte instrução: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Forte, não é verdade? Em 1 João 4,12 também diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor.
E ainda o versículo que creio eu, a passagem, né? Que creio eu que seja mais conhecida entre aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem, que é João 3,16, que fala sobre esse amor praticamente inexplicável, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus também é misericordioso e é clemente. Por causa de todo o nosso pecado, o Senhor poderia e nós merecíamos ser exterminados por Ele, pela ingratidão, pelos pecados. Há poder no Senhor para fazer isso, mas ao invés do extermínio, ao invés da justa justiça fria e pura, Ele nos outorga perdão. Ele concede perdão como um dom gratuito para todo aquele que crê em Jesus Cristo, estendendo assim a misericórdia e a clemência. Em Êxodo 34, versículo 6, diz sobre isso: Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade. Deus ainda é compassivo. Ele sente o nosso sofrimento e a nossa tristeza. Ele não apenas vê, ele sabe a intensidade e a medida como se ele próprio sentisse. E ele tem o desejo de nos ajudar. A palavra de Deus demonstra isso. E pela sua compaixão pela humanidade, ele estende, ele providencia, ele nos dispõe de perdão e salvação, de oportunidade de perdão e de salvação. Em Salmo 78, versículo 38, diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Deus também é paciente. Ele não julga os nossos pecados na ocasião oportuna, no momento da realização ou da falha. Antes, ele concede a oportunidade de nós nos arrependermos para sermos salvos. Em Números 14, versículo 18, fala sobre isso, que o Senhor, ele é longânimo, é grande em misericórdia, que o Senhor, ele perdoa a iniquidade e a transgressão, e o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus também é a verdade. Deus é absolutamente verdadeiro em tudo quanto ele diz e faz, e a sua palavra também é chamada por verdade. E a Bíblia deixa muito claro que o Senhor, ele não tolera a mentira e nem a falsidade. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz assim, que o Senhor, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Simples, curto e direto, não é verdade? Deus também, ele é fiel. Deus cumprirá e cumpre tudo aquilo que ele tem revelado na palavra, seja a promessa ou seja a advertência. No livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor também, ele é justo. Ele mantém toda a ordem do universo. Ele é reto, ele é sem pecado, como nós vimos, na maneira de tratar a humanidade. E a decisão de castigar com a morte os pecadores procede da justiça deles. A sua ira contra o pecado vem do seu amor à justiça. Ele possui ira contra todas as formas de iniquidade, principalmente a idolatria, a incredulidade, o tratamento injusto com o próximo. A justiça de Deus não se opõe ao seu amor. Ele é amoroso, ele é misericordioso, bondoso, compassivo, mas também justo.
E essa justiça não invalida o tamanho do amor dele, e antes ainda é um exemplo de amor. Existe na palavra de Deus, ele castiga e repreende a quem ele ama. E isso é bem verdade. Nossos pais e mães nos amam e nos chamam a atenção, nos repreendem, nos castigam quando nós nos desobedecemos ou ofendemos ou falhamos de alguma forma. Deus é similar nessa situação. A diferença é a intensidade e o poder dos atributos dele em relação a essa comparação entre pais e mães. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu gostaria também de comentar com você nessa noite que muitos são os nomes em hebraicos utilizados para falar do Senhor Deus. E como o hebraico era a língua mais forte dos livros da Bíblia, eu gostaria de deixar alguns para a gente ter uma noção de quão grande é o poder e em cada situação quão poderoso ele foi e quão misericordioso ele foi, a ponto de utilizarem um nome específico para cada semelhante ao atributo dele, para cada situação, para cada momento, para cada provisão que ele concedeu. Elohim, em Gênesis, significa Deus Todo-Poderoso ou Deus Supremo. Em Salmos 110, utiliza-se muito a palavra Jeová ou Yahvé. É uma tradução de um nome do Senhor que não tem vogais. O mais próximo e parecido é Jeová, que é o Senhor que é autoexistente, que é o Senhor Deus, que é eterno. Adonai é muito utilizado em Salmo e também significa Senhor, assim como Jeová, só que significa Senhor e proprietário de todas as coisas. Adonai significa Senhor mesmo, dono, enquanto Jeová significa aquele Senhor que é eterno. El Shaddai, que muitas vezes nós vemos pelo comércio, pelas placas de escolas com esse nome, significa Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis, a menção de Deus como El Shaddai, com o nome El Shaddai, que é o doador da vida. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o generoso doador de todas as bênçãos. El Elyon é o Deus Altíssimo de Gênesis 14, que é o Deus que se assenta acima de todos os outros como Rei do Universo, um nome que foi utilizado para falar de Deus em hebraico. El Gibon em hebraico significa que Deus forte, de Isaías 9, que é o Deus que tudo pode. É o Senhor sendo ali o Senhor poderoso. Jeová Jireh em hebraico significa o Senhor proverá, que está lá nas passagens de Gênesis, capítulo 22, versículos 7, 8, 14, que é a significância de que o Deus que provê todas as suas necessidades. Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos, que é o Deus, que tem os exércitos nos céus. Jeová Shalom significa o Senhor é paz em hebraico, porque o Senhor concede paz. Jeová Rofeia em hebraico significa o Senhor que sara, porque o Senhor é o Senhor que restaura, que fortalece e que cura. Jeová Nissi significa o Senhor é minha bandeira. É o Deus que você pode seguir como sua autoridade completa. Jeová Tsidkenu, que é o Senhor justiça nossa, Deus que pensa e age de maneira certa e justa, com a demonstração em Jeremias. Também tem o Jeová Rofi, que é o Senhor é meu pastor, o significado em hebraico. E lá em Salmo 23, o nome de Deus, ele é traduzido como Jeová Rofi, que é a definição, a demonstração de que Deus pensa e age de maneira certa, justa e boa. Jeová Shammah, que está em Ezequiel, essa nomenclatura em hebraico, que significa o Senhor está ali, porque é o Deus que é Deus presente em todas as horas. Jeová Mkadesh, que é o Senhor que santifica, que está em Levítico, que é o Deus que separa, nos separa do pecado e nos leva
a ser dedicados, a ter dedicação a Ele. A revelação que o Senhor, não importa o nome, não importa a passagem, não importa o significado, mas a revelação perfeita que Deus fez de si mesmo está em Jesus Cristo. Então, se nós quisermos cada vez mais entender melhor a pessoa de Deus, nós devemos olhar para Jesus Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. Então, eu agradeço a minha oportunidade dessa noite, espero que essa palavra tenha sido uma palavra de bênção para você. Muitos são os nomes do Senhor na Bíblia, se você pesquisar, terão muitos mais. Em cada momento, em hebraico, o Senhor, ele foi chamado de uma forma, pela força, pela provisão, pelo poder que ele atuou nas situações em relação aos profetas, em relação a todos aqueles que creram e buscaram. E esse foi o nosso primeiro vídeo de Quem é Deus. Espero que você tenha gostado e eu te aguardo na próxima quinta-feira. Deus abençoe.